Olá, meus amores, como vão vocês? Espero que estejam muito bem. Hoje eu venho trazer para vocês nada mais e nada menos do que uma mensagem espiritual, uma mensagem que fala do nosso ser supremo, que é Deus. Todos sabem que Deus, ele é a nossa espiritualidade maior. Quem não acredita em Deus não pode acreditar em mais nada, pois ele foi o nosso Criador. Ele nos deu a vida e nos deu o livre-arbítrio para estar aqui na Terra evoluindo, para depois estarmos encontrando com Ele no final da nossa jornada. Que todos nós viemos para cá com um tempo, e esse tempo só Ele pode nos dizer qual será ele. Resta a nós aqui trilhar o nosso melhor caminho, fazer aí as nossas melhores escolhas. Então eu trouxe essa mensagem para que você receba um milagre. O milagre que você está esperando. Qual é? Qual será o seu milagre? O meu milagre? Eu sei que muitas pessoas vão estar me ouvindo, então eu quero trazer essa mensagem para vocês. Então, ouça a mensagem até o fim, que o seu desejo, o seu milagre será realizado. Tenha fé e ouça. Sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal SOS do Tarô. E vamos para a mensagem. Mateus 5:4-5. Desse modo vos tornais filhos do vosso Pai, que estás no céu, porque Ele faz nascer o seu sol igualmente sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Muitas pessoas falam assim: eu não entendo porque tal coisa aconteceu com fulano. Ele é um homem de Deus. Eu não entendo porque ciclano, vivendo uma vida de pecado, uma pessoa tão mundana, e está prosperando. Muitos de nós têm de julgar nossas vitórias terrenas pela nossa vida espiritual, pela nossa relação com Deus. Ou seja, se eu sirvo muito a Deus, eu deveria estar bem financeiramente. Eu deveria estar blindado com relação a qualquer mal ou qualquer acidente físico. Eu deveria estar protegido quanto às ofensas, às rejeições ou qualquer tipo de problema emocional. E quem não serve muito a Deus ou nem considera Deus, deveria estar sofrendo. Este é o pensamento que predomina, raras exceções. Nesta passagem, diz totalmente ao contrário. O Deus que você serve e o Deus que aqueles que estão lá fora não querem servir, faz o sol nascer para os dois. Quem é bom
vai ter o sol no rosto, e quem é ruim, da mesma forma, terá o sol no rosto. Quem é mau, terá a chuva para regar as plantas. Quem é bom, desfrutará da mesma chuva. É igual para todo mundo. Aí eu te pergunto, então, qual é a vantagem de servir a Deus? Primeiramente, infelizmente, muitos desconsideram o principal. O principal vantagem é desfrutar a eternidade, pois estão tão focados nas coisas naturais que servir a Deus pelo que Ele é e viver um dia na Nova Jerusalém não é o suficiente, pois sempre querem mais. O mais difícil Deus nos dá, nosso nome no livro da vida. Não nos contentamos somente com isso, queremos mais. Não nos contentamos com grandes presentes. Isso acontece muito com uma criança, quando damos um presente caro para ela. Ela brincará com ele por algumas semanas, ou até mesmo por alguns dias, e depois o descartará. Para a criança, não faz diferença nenhuma dar o melhor ou o pior presente, pois ela o abandonará, tanto o melhor quanto o pior. Para a criança, não faz diferença nenhuma dar o melhor ou o pior, pois ela sempre o abandonará, não importa o quanto ele custou. Nós não valorizamos o que está em nossa mão, valorizamos o que ainda vamos ganhar. É por isso que ainda muitos acabam com o casamento, porque não valorizam a pessoa que Deus já colocou ao seu lado. É por isso que muita gente murmura do emprego, pois ela não pensa como será a vida sem o emprego. A tendência é não valorizar o que já se tem. Deus deu a eternidade, a salvação, e não achamos que está bom. Ficamos perguntando: qual é o próximo? Qual é o próximo presente? O que vai ter de novo? Mesmo estando presenteados com o melhor de todos os presentes. Deus sabe como funciona os filhos dele. E ele resolveu criar um sistema de recompensa, chamado na Bíblia de galardão, para nos abençoar enquanto estamos aqui neste mundo. Não podemos precisar quanto tempo viveremos neste. Não precisamos viver uma vida miserável, corrompida ou sofrida, só porque já estamos e já temos a salvação. O grande problema é que a chuva vai cair sobre nós, servindo a Deus ou não. E o sol também vai brilhar para todos nós, servindo a Deus ou não. Servir a Deus não tem nada a ver
com as coisas que Ele pode nos dar aqui nesta terra. Porque tem pessoas que nunca serviram a Ele, não irão ao céu, mas são abençoados aqui na terra. Pois, por mais contraditório que pareça, porque uma coisa é você aceitar Jesus e outra é cumprir os princípios bíblicos. Vou dar um exemplo. Existem pessoas que nunca serviram a Jesus, mas honram pai e mãe. Por isso, têm uma vida longa. É uma promessa bíblica. Contraditoriamente, existem pessoas que servem a Jesus, porém não respeitam os pais e não os honram e querem ter longevidade, querem ter longa vida. A Bíblia diz que quem honra pai e mãe viverá muito na face da terra. Os princípios são claros, porém, por vezes, fingimos que não vemos. Não é mesmo, meus amores? Para melhor elucidar essa mensagem sobre o propósito e dor, vamos falar um pouco sobre o personagem bíblico conhecido como Jó. No livro de Jó 1.1 diz: havia um homem na terra de uns cujo nome era Jó. E este era um homem sincero, reto e temente a Deus. E desviava-se do mal, ou seja, Jó era um homem bom. Hoje em dia, existem muito poucos homens com as qualidades de Jó. Jó, ainda segundo a Bíblia, acordava nas madrugadas e fazia sacrifícios a Deus pelos seus filhos. Jó pensava que se um dia seus filhos pecassem contra Deus, o Senhor lembraria dos seus sacrifícios e orações e perdoaria a sua família. Ele não era somente um homem bom e justo, temente a Deus, e desviava-se do mal. Ele era um homem totalmente conectado com o céu. Era um homem super espiritual. Agora, meus amores, eu te pergunto, quando você acordou de madrugada para dar uma oferta para Deus e orar? Jó fazia isso todos os dias. Resumindo, Jó estava em casa quando veio um mensageiro dizendo: prepare o teu coração, que eu tenho uma má notícia. Desceu um fogo do céu e caiu sobre todos os seus animais. Ou seja, ele havia perdido tudo e todo o dinheiro que tinha. Jó era o homem mais rico do Oriente. Enquanto esse mensageiro falava, entrou outro mensageiro e falou. Soprou um forte vento e derrubou a casa de todos os seus filhos, Jó. Estavam lá dentro e morreram todos. Não obstante, Jó ainda pegou uma doença que apodrecia sua carne.
Ele ficou doente, perdeu todo o seu dinheiro e perdeu todos os seus filhos. Jó perdeu tudo o que tinha, todas as coisas principais da vida de um homem, a provisão, a sua família e a sua saúde. Apesar de ser um homem super espiritual, tiramos uma lição daqui. Deus não é um Deus que evita tragédias. Enquanto você ficar achando que Deus tem obrigação de evitar que certas coisas acontecem em sua vida, você sempre ficará revoltado com Deus. Você vai dizer, por que isso? Por que aquilo? Por que ele? Por que ela morreu? Por que essa doença? Por que essa traição? Nós não sabemos lidar com as tragédias e acabamos sempre colocando na conta de Deus. Não quer dizer que porque somos cristãos, estamos indo à igreja, estamos fazendo tudo certo. Então Deus não vai deixar ninguém morrer que está próximo de nós, ou nunca vamos perder o emprego, ou receber um mau diagnóstico de saúde. No entanto, existem pessoas dentro da própria igreja que já receberam vários diagnósticos. Alguns perderam os entes queridos, outros perderam o emprego. Achamos que Deus evita essas coisas. Mas não, meus amores. Não é bem assim que Deus funciona. Deus nos ensina a lidar com essas situações que acontecem conosco. Jó não entrou na história porque era perfeito. Jó entrou na história porque ele superou a dor. A dor, quando veio sobre a vida de Jó, assim como veio em nossa vida, ela tem dois destinos preparados: o sofrimento e o crescimento. São os únicos dois destinos da dor. Deus permite as dores, as decepções, para que aprendemos a lidar com a vida. Porém, existem pessoas que não se aproximam com a dor, não crescem com a dor, não se envolvem, não amadurecem. Muitas coisas podem ter acontecido em sua vida para você aprender. Aprender a perdoar, por exemplo. Bastava o perdão, mas você, de alguma forma, pode ter preferido continuar vivendo o caos em sua vida do que se humilhar e pedir perdão. As coisas, meus amores, acontecem sobre os justos e sobre os injustos. A diferença é que sobre os justos sempre haverá uma saída. Sobre os bons sempre haverá um futuro. Sobre quem serve a Deus tem o auxílio que tem a salvação. Tem o conselho, tem o milagre, tem o que acontece com Jó. Foi uma tragédia o que aconteceu com ele. Uma tragédia sem tamanho. Ele era um homem temente a Deus, um homem quase que perfeito.
Porque isso, a chuva cai sobre os justos e sobre os injustos. O problema é o que acontece com você. O problema é sobre o que faz com aquilo que acontece. Você pode dizer agora: me enganaram, me traíram, eu perdi tudo. O que você vai fazer com relação a isso? Reclamar, murmurar, blasfemar com relação a Deus? Ou você vai aprender com tudo isso e começar tudo de novo de forma correta? Você pode falar: meu cônjuge ou meu esposo ou minha esposa quer que eu saia de casa. Deus não pode permitir isso. Faça um momento de reflexão. Para seu esposo ou sua esposa querer sair de casa, será que você não pode estar faltando em alguma coisa? Ou quem sabe ele ou ela precisa melhorar alguma coisa em seu caráter? Por que muitas vezes as dores, como no caso de Jó, vão trazer uma autorreflexão? Jó ficava sentado, coçando suas feridas com um caco de telha e refletindo sobre toda a sua vida. Até que um dia Deus, usando um de seus amigos, falou para Jó: Jó, o seu primeiro estado, o homem mais rico do Oriente, uma família maravilhosa, vai parecer pequeno diante do que eu vou dizer. Esta palavra de destino, de propósito, só tem quem serve a Deus. Esta palavra de certeza, de futuro, somente um servo pode ter. Independente de como possa estar sua vida hoje, Deus vai tirar desta situação. O problema é que quando as primeiras coisas começarem a cair do teu brilho, começarás a murmurar contra Deus. Será que Deus existe? Será que Deus esqueceu de mim? Será que estou na igreja certa? Será que este pastor tem oração forte? O normal é partir para a murmuração e a reclamação. Tudo que os fere a nossa fé congela nosso coração. Ao invés de confiarmos que Deus tem um propósito com as más notícias, com as dores, com as frustrações. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bons ânimo, que eu venci o mundo. Jesus diz aqui: Ele não nos livrará da aflição. Ele apenas nos dará a certeza que no meio da aflição Ele estará conosco. Os discípulos estavam no barco. De repente começou uma tempestade. Os discípulos começaram a murmurar, falando: é esse aí que está dominando? O único que estava dominando era Jesus, o portador dos milagres, o autor e o consumidor da fé.
o homem que detinha todo o poder em suas mãos. Ele estava dentro de um barco que estava em perigo. Por que mais que Jesus estivesse no barco, a tempestade veio do mesmo jeito. Jesus estava no barco e as ondas agitavam do mesmo jeito. Jesus estava no barco e todo mundo estava com medo do mesmo jeito. Não inibe o que vem contra você, mas prepara para você sair. E quando ele vem, Jesus acordou e dá apenas uma ordem. Quando a tempestade vier, você não precisa ficar com medo ou pular para fora do barco. Você precisa apenas esperar que Jesus, ele dará a ordem, porque debaixo da ordem dele é que a tempestade vai parar. Quando Deus fala para Jó que o primeiro estado dele era pequeno, perto do que ele iria fazer, era porque Deus daria o dobro de filhos, o dobro de gados, ou seja, bênção em dobro. Jó não entrou para a história porque ele era perfeito. Jó entrou para a história porque ele superou a sua dor. Você pode continuar lamentando, se fazendo de vítima, culpando todo mundo. Mas, na verdade, o poder dos poderes está em você. Deus, meus amores, está com você. Você ainda não saiu dessa situação porque ainda não aprendeu a escutar a última palavra. Aquele que tem a última palavra é Jesus Cristo. Quando estamos em situações delicadas e desconfortantes, por vezes queremos tomar decisões sozinhos. A primeira coisa que podemos pensar: estou nessa situação e Jesus está aqui dormindo no barco. Já estou pensando em pular do barco. Quando estamos em situação delicada e desconfortante, por vezes queremos tomar decisões sozinhos. A primeira coisa que podemos pensar é que estou nessa situação e Jesus está aqui dormindo e eu já estou pensando em pular do barco. Quando a onda começar a bater, meus amores, e o medo pode ser o maior do que a confiança naquele que ainda está dormindo. Porém, quando ele acordar, a palavra será liberada. Jó ficou dias se lamentando, coçando suas feridas, mas no momento certo, o Deus que faz o milagre acontecer, liberou uma palavra e toda a restituição começou a acontecer na vida de Jó. Ao ouvir esta mensagem, Deus está falando assim: você está no mundo natural e você está sujeito a coisas naturais, acidentes, desemprego, traições, desonras, decepções. Você precisa saber lidar com isso.
para te querer transferir para Deus o que deveria fazer parte de uma tempestade. Pare de culpar a Deus, ou até mesmo o diabo, sobre as coisas que você deveria aprender no meio da dor. Pare de culpar os outros. Quando está tudo bem, tudo andando a mil maravilhas, você não aprende nada. Aprende na dor. Quando nós não temos um centavo no bolso e que conhecemos o Deus da providência, quando recebemos um mau diagnóstico de saúde, é que conhecemos o Deus da cura. Quando as coisas fogem do controle, não se desespere. Jesus está no barco e vai libertar uma palavra. As dores da vida são treinamentos. Quando caímos de novo, estaremos fortes e devidamente treinados para superar qualquer obstáculo. Teremos mais fé, teremos mais esperança, mais atitudes. Eu passei por aquela situação, eu superei. Eu vou vencer de novo. Se naquela tempestade do passado eu não afundei com o barco, por que eu afundarei agora? Existem motivos na sua dor, meus amores, nessa perda e nessas frustrações que vocês têm passado. Existe um motivo, pois Deus quer você grande hoje. Deus quer te levar para outro nível. Deus quer amadurecer para receber o melhor dele para a sua vida. Você vai sair dessa imaturidade emocional. Existem pessoas que, em vez de usar as decepções e frustrações da vida para amadurecer e crescer, estas está sempre voltando no passado. Volta para a murmuração, para a reclamação, para a blasfemação. Dizem: Deus não existe, Deus não gosta de mim, Deus esqueceu de mim. Onde está Deus? Existem pessoas que, em vez de usar as suas decepções e frustrações da vida como degraus para amadurecer e crescer, estão sempre voltando ao passado. Volta na murmuração, volta na reclamação e ficam se perguntando: onde está Deus? Chegou o momento de amadurecer, meus amores. Vamos amadurecer essa fé. No meio dos nossos piores dias, vai começar o nosso melhor momento, a nossa melhor história, a nossa melhor temporada, a nossa melhor fase de nossa vida. É nos piores dias dos meus dias do deserto que iniciarei um novo ciclo da minha vida, que está refletindo hoje, sozinho, num quarto cheio de divindade, sem esposa, sem uma filha, querendo se suicidar. Foi nessa dor que amadureci. Foi nessa dor que eu escolhi crescer.
Foi nessa dor que escolhi esperar Jesus e acalmar a tempestade. Libertar uma palavra e me colocar em um novo nível de vida. A superação da dor nos faz iniciar uma nova fase para viver os planos de Deus. Você não sabia, mas o que parece ser o fim do túnel, na verdade, pode ser o início de um novo ciclo, de uma nova fase de sua vida e o fim da antiga fase e o início de outra. O que queremos ver com este fim, Deus vê como recomeço. Você tem a visão de sofrimento. Deus tem a visão de treinamento para algo maior. Você vai ser valorizado quando sair dessa dor. Você vai ter outro nível de pensamento quando amadurecer durante o sofrimento, durante a decepção, durante a amargura. Jesus conhece perfeitamente todo esse processo do ser humano. A única coisa que lhe pode fazer para te fazer crescer não é te livrar das situações, mas estar com você no meio delas. Essas situações, meus amores, acontecem para que nós amadurecemos. Só Deus nos livrará do mal, do leão, e com ele, com a sabedoria, como derrotar o gigante Golias. Se Deus livrasse Davi de Golias, como Israel ia conhecer aquele pequeno pastor sem o gigante Golias? O que Deus permitiu até hoje na sua vida não foi para te fazer mal e nem para te fazer sofrer, mas sim para te fazer crescer. A maturidade e a sabedoria para tomar decisão hoje, você tem o ontem, porque é fruto do que você aprendeu, com os erros e as dores que você passou. Pela Bíblia, meus amores, a tragédia se repetiu quantas vezes na vida de Jó. Apenas uma dor somente vem para te ensinar. Ela só volta se você aprender. Se você aprender, essa dor não vai voltar mais, pois ela não tinha mais espaço para voltar. Você somente passa para o próximo nível depois que passar na prova. Se não passar, você volta na dor para que você aprenda. O Deus que permite até hoje na sua vida não foi para te fazer sofrer, mas sim para te fazer crescer. Pela Bíblia, a tragédia só se repete quando você não aprende com a história. Se você tirar uma lição de vida e não repetir o erro novamente, Deus te dará a vitória. A espiritualidade te trará a vitória que você precisa. Deus conhece o seu coração. Ele sabe se você poderia estar empenhado mais do que está fazendo hoje.
Ele sabe se você poderia crescer mais do que está crescendo hoje. E por ele saber disso, é que ele é misericordioso. Ele quer que você cresça. A espiritualidade quer que você cresça. Ela quer que você saia dessa mesmice que você anda e pule aí para um novo estágio. Qual estágio é esse, meus amores? O estágio da fé, o estágio de não repetir os erros, o estágio de não estar blasfemando aí. Cadê a minha espiritualidade? Cadê esse ser que disse que ia acontecer? Só de você não confiar, já não vai acontecer. Porque você já está desconfiando. Quando você pensa que não vai dar certo, você já está blasfemando. E a espiritualidade, o Deus, o Jesus Cristo, ele conhece todos os nossos pensamentos e todas as nossas atitudes e conhece todas as batalhas que a gente pode vencer. Por isso, meus amores, aprenda com as experiências, aprenda com as suas dores, aprenda e cure. Deus está te mandando a cura. E agora eu te pergunto, o que você vai decidir? Meu querido Deus, entro na sua santa presença e te pergunto, o que você vai fazer? Você vai crer na sua espiritualidade? Você vai crer nesse Deus que você acredita, que foi Ele que te deu a vida? Ou vai fazer o quê? Vai continuar aí perguntando cadê Deus? Por que eu sofro? Por que isso? Por que aquilo? Por que nada acontece? Nada vai acontecer. Porque você não acredita que vai acontecer. Por isso, o ciclo da sua vida só vai se repetindo. Por isso, a dor só vai voltando. Entenderam, meus amores? E aí eu te pergunto, o que você vai decidir, meus amores? Eu vou fazer uma pequena oração para a gente terminar essa mensagem maravilhosa. Meu querido Deus, entro na sua santa presença neste momento. Amado Pai, oro neste momento para que todas as pessoas que ouviram esta mensagem, que essas pessoas sejam tocadas através do seu Santo Espírito e compreendendo que a dor nos faz crescer, a dor que nos torna as pessoas mais fortes e seguras, a superação da dor nos leva a um novo nível. Toque, Senhor, no profundo da alma de cada uma delas e que a partir de hoje haja uma mudança radical em suas vidas. Que essa dor que assola a vida de cada um de vocês que estão me ouvindo, que seja o início hoje de um novo ciclo de vitória e de superação. Assim eu oro em nome do nosso Pai, Jesus Cristo. Amém. Então é isso, meus amores. Tenham fé aí na sua intuição. E pense aí no seu problema. E escolha aí entre 3 passarinhos. E escolha aí a sua resposta. Se você vai ter a vitória
Você quer a vitória ou não quer? Traga essa vitória, pois ela é sua. Escolha entre meus 3 passarinhos e te direi se você vai vencer o que você está precisando, o que você está aí pedindo ou não. Eu vou te dizer agora e vou te dizer o porquê. Tá, meus amores? Se você escolheu o passarinho vermelho, Santa Sara manda te dizer para que você vigie mais, para que você ore mais, para que você vigie aí tudo que está à sua volta, pois você não venceu ainda, pois tem muita gente aí à sua volta que está aí de olho grande em tudo o que você tem. Então aqui Santa Sara manda dizer para você: eu, Santa Sara, digo, cuidado com quem está à sua volta. Então tire mais uma carta para complementar a resposta. Olha aí, ó. Olha os obstáculos dizendo: cuidado, senão você vai cair. Você vai vencer, mas para isso você precisa ter fé. E é isso que eu trago para você hoje. Nosso passarinho vermelho diz para você vigiar mais. Para você que escolheu o nosso passarinho azul, a resposta para seu sofrimento é os peixes. Você terá vitória em abundância. Você está chorando nesse momento. Você está reclusa aí esperando a sua vitória. Pode esperar que dentro de 72 horas você vai ter o seu milagre recebido. É essa a sua resposta. Um sim cheio de energia, cheio de tradições, cheio de amor e cheio de fé. Porque você precisa só ter fé. O resto Deus faz por nós. Quem escolheu o nosso passarinho branco de número 3, a resposta para o seu sofrimento é: cuidado com os obstáculos. Cuidado aí com o que você fala, cuidado. Olha aí a cruz. Jesus manda te dizer que a cruz que você está carregando, se você acha que está pesada, Ele manda te dizer que Ele não te dá a cruz mais pesada do que você possa carregar. Carregue sua cruz sem reclamar, pois você vai ser vitorioso. Apesar dos obstáculos, apesar aí que eu vejo que você não está confiando tanto, Jesus manda te dizer que você vai ser vitorioso, que o seu sofrimento acabou. Então, meus amores, o vídeo de hoje é esse. Um beijo no coração e fiquem com Deus e até o próximo vídeo.